minutes to the bomb run. No fighters, no flak as yet. O silêncio antes da tempestade, antes que o sol caísse do céu e a sombra da aniquilação engolisse cidades inteiras. Sejam bem-vindos à beira do abismo, ao Entre Sombras e Fatos, onde desenterramos as verdades mais impactantes da nossa história. Hoje, não apenas contaremos uma história, nós a reviveremos. Caminharemos pelas ruas ensolaradas de um verão que jamais deveria ter terminado. Sentiremos a tensão nos laboratórios secretos onde o poder de deuses foi forjado. E testemunharemos com o coração em frangalhos o momento em que a humanidade provou ser capaz de sua mais aterradora invenção. Preparem-se para cruzar o limiar de Hiroshima e Nagasaki. Preparem-se para encarar o grito silenciado da era atômica. O mundo sangrava. Na Segunda Guerra Mundial, um cataclismo de proporções inéditas consumia nações inteiras. No fronte do Pacífico, a luta era inclemente. Ilhas transformadas em tumbas, cada centímetro de terra conquistado a um custo inimaginável em vidas. A determinação fanática do Império Japonês em não ceder, a cada ataque kamikaze, a cada resistência feroz, pintava um cenário de uma guerra sem fim à vista. Nos corredores secretos do Novo México, sob a sombra de uma guerra que parecia insaciável, outra batalha se travava. Uma batalha contra o próprio átomo. O Projeto Manhattan era uma reunião de mentes brilhantes e corações aflitos, uma corrida desesperada para desvendar os segredos da matéria, com a promessa sombria de uma arma capaz de forçar a paz, ou de obliterar tudo. A obsessão em dominar essa força primordial consumia noites em claro. Eles estavam brincando com fogo cósmico, sem plena consciência das chamas que estavam prestes a liberar sobre o mundo. A Declaração de Potsdam soou como um último aviso. Um ultimato que foi ignorado. A decisão estava tomada. O poder inimaginável seria libertado. Hiroshima, uma cidade de importância militar, mas pulsante com a vida de centenas de milhares de inocentes, foi o alvo escolhido. Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, o céu límpido sobre Hiroshima foi rasgado por um brilho incandescente, mais forte que 1000 sóis. A Little Boy, a primeira arma nuclear usada em guerra, detonou cerca de 600 metros acima do centro da cidade. O calor instantâneo incinerou tudo em um raio de quilômetros. Uma onda de choque avassaladora esmagou edifícios, lançando corpos e destroços pelos ares. Mais de 140 mil almas foram ceifadas até o final daquele ano. Vítimas não apenas da explosão, mas das queimaduras terríveis e da radiação invisível. Hiroshima deixou de existir, dando lugar a uma paisagem lunar de sombras e escombros. O sol, outrora fonte de vida, tornou-se um arauto de destruição. Mesmo diante da aniquilação de Hiroshima, a engrenagem da guerra continuava a girar. A rendição não veio, e 3 dias depois, a sombra da destruição pairou sobre Nagasaki. Em 9 de agosto de 1945, a Fat Man, uma bomba mais poderosa, foi lançada sobre esta cidade portuária. Devido às condições climáticas, o alvo original foi perdido, e a bomba explodiu sobre um vale densamente povoado. A topografia acidentada de Nagasaki conteve parcialmente a onda de choque, mas a devastação foi igualmente apocalíptica. Entre 60 e 80 mil vidas foram instantaneamente apagadas ou condenadas a um sofrimento lento e agonizante. A radiação, um inimigo invisível e silencioso, continuou a cobrar seu preço por décadas, marcando a vida dos Hibakusha, os sobreviventes, com doenças e um legado de terror. Nagasaki tornou-se o segundo, e esperançosamente, o último testemunho da capacidade humana de infligir tamanha carnificina. 2 sóis caíram sobre o Japão em questão de dias, mergulhando o mundo em uma nova era de medo e incerteza. Finalmente, a guerra silenciou. O grito ensurdecedor das bombas atômicas forçou o mundo a confrontar a sua própria capacidade de autodestruição. A rendição do Japão marcou o fim de um conflito global, mas plantou a semente de um novo medo, a era nuclear. Hiroshima e Nagasaki tornaram-se um alerta eterno, um lembrete visceral das consequências de um conflito descontrolado e do poder destrutivo da tecnologia. As cidades renasceram das cinzas, mas carregam em suas cicatrizes a memória dos horrores vividos. Os Hibakusha, com sua resiliência e seu clamor por um mundo livre de armas nucleares, tornaram-se a personificação da esperança em meio à tragédia.
O legado dessas bombas ecoa até hoje. A sombra da aniquilação nuclear paira sobre nós. Uma ameaça constante em um mundo ainda marcado por tensões e conflitos. A história de Hiroshima e Nagasaki não é apenas um relato do passado, mas um espelho sombrio do nosso presente e um aviso urgente para o nosso futuro. O grito de Hiroshima e Nagasaki ainda ecoa em nossos corações. Que jamais nos esqueçamos da escuridão que pairou sobre aquelas cidades. Que a memória daqueles que se foram nos inspire a construir um mundo onde o sol nunca mais caia como uma sentença de morte.